Minhas plantinhas não estão aparecendo. Mas tudo bem, dá pra ver a cozinha. Ai, gente, eu adoro minha cozinha. Eu amo muito fazer projeto de cozinha. Assim, de verdade, eu adoro fazer projeto de cozinha. Recentemente eu entreguei 2 projetos de cozinha e eu vou te mostrar um passo a passo de como eu gosto de seguir os meus projetos de cozinha aqui no escritório. O primeiro passo é medir cada centímetro do espaço que você tem. Isso define muito o que a gente pode ou não pode fazer. E nessa parte de medir, é importante que a gente veja exatamente onde estão os pontos de água, de esgoto, de gás, porque nem sempre a gente consegue modificar eles de lugar. E também é um custo extra que a gente esquece porque eles estão escondidos. Então, canos, conexões, todas as pecinhas que a gente coloca por dentro da parede, a gente acaba esquecendo, mas elas têm um custo bem alto e pode influenciar bastante no seu custo final de reforma. Segundo ponto, fazer um bom briefing com o cliente. É aquele mapeamento de tudo que a gente precisa fazer e colocar no projeto. E nesse briefing, a gente vê tudo que ele já tem, tudo que ele gostaria de ter e especialmente como ele imagina esse espaço, tá? Como ele usa esse espaço, como ele espera usar esse novo espaço. E o mais importante dessa fase de briefing é uma lista de equipamentos. Então eu entrego uma lista de equipamentos muito completinha, com todos os itens que podem ter numa cozinha, o que costumam ter numa cozinha. Claro que tem a opção outros, porque sempre aparece uma coisa ou outra especial de cada um. E nessa lista tem modelo, tamanho e fabricante. E assim, nem sempre a gente tem o tamanho fácil, mas tendo o modelo que você quer, eu consigo depois encontrar os tamanhos, o manual e ver tudo mais que a gente precisa incluir no projeto. E também já aconteceu no caso, tipo, eu não sei que eletro eu quero usar. Você tem alguma recomendação? Eu também tenho uma listinha de algumas marcas que eu recomendo, óbvio. Modelos por cor, modelos por tamanho. Sim, só para ajudar nessa escolha. E assim, nem sempre todo mundo sabe o que quer. Já teve um caso, já contando a história, teve um caso uma vez uma cliente minha, que a gente estava começando o projeto e a primeira coisa que ela falou na parte da cozinha lá, eu não sei como vai ser, eu não sei os outros eletros, mas a minha geladeira eu já escolhi. Tem anos que eu escolhi esse modelo e eu quero muito ter esse modelo. Falei, show, é isso que a gente precisa. Bom, e terceira parte, a mais divertida, projetar. Então, o que a gente precisa garantir nesse projeto, tá? Uma boa circulação, garantir que os equipamentos tenham uma disposição interessante, que funcionem no espaço. Dando um exemplo, a gente abre a geladeira, pega uma verdura, a gente precisa estar perto da pia para já lavar, para já cortar, perto também do fogão, para a gente já conseguir preparar se a gente for refogar essa verdura. Então tem esses pequenos passos que a gente costuma fazer, talvez sem pensar muito, para você que não trabalha com isso, mas que são importantes que estejam numa boa disposição geral da cozinha. E nesse layout a gente tem medidas, eu não gosto de chamar de medidas padrões, mas medidas de boa recomendação, medidas recomendadas e medidas que eu já entendi que podem ser ajustadas conforme o uso da pessoa e conforme o tamanho da pessoa. A gente tem também a disposição de eletros especiais, porque se você já fez cozinha e no meio do caminho quis um triturador na pia, você sabe que não dá pra colocar assim, do nada. A gente precisa ter cubo especial, precisa ter tamanho embaixo do armário, precisa ter ponto de elétrica especial. Então tem alguns equipamentos que precisam de mais cuidado na hora de projeto. Outro ponto é separar das bancadas onde vai ser área seca, onde é área molhada, se vai ter ou não torre quente, o que a gente vai querer a mais nesse espaço. E é nesse momento que a gente vai usar a lista de equipamentos que a gente fez lá no começo do projeto para definir se esses equipamentos têm espaço, a gente vai precisar mudar algum modelo, o que eles precisam de espaço, de recuo, de área de ventilação, se ele pode ou não ser embutido. Então, esses pequenos detalhes que são importantes a gente ir ajustando. Porque com essa lista a gente tem essas medidas exatas dos equipamentos, as medidas exatas de recuo, medidas exatas de instalação, pra gente não ter surpresa depois. Agora, lembra que eu falei que eu entreguei 2 projetos recentemente? Então, em um deles aconteceu uma coisa que não foi tão legal. Porque, deixa eu contar a história inteira. Eu passei por todas as etapas, eu entreguei a lista, meu cliente
preencheu, me devolveu a lista com todos os modelos, coisas que ele gostaria. E a lista também inclui louças e metais, tá? Então, cuba, torneiras, enfim, essas coisas. Então, eu preparei todo o espaço, a gente fez algumas reuniões, eu dispus todos os eletros, todos os equipamentos, onde eles funcionariam melhor. A gente fez uma revisão final e eu entreguei o projeto. Daí, quando ela pegou a lista, porque junto com o projeto vem uma lista de equipamentos que você precisa comprar. Então, cubas, torneiras, calhas, lixeira, tudo que a gente foi definindo durante o projeto. E quando ela pegou a lista, ela encontrou o mundo da internet. E qual o problema disso? Tudo já estava planejado, com as medidas certas, com os espaços certos, assim, para ter um bom uso daquela cozinha. Então, ela queria uma cuba maior na ilha, que era uma cuba de apoio, ela queria uma cuba maior, queria colocar lixeira, que não estava no projeto, queria colocar mais itens do que a gente já tinha previamente combinado e que não estavam no projeto desde o começo. Só que assim, quando a gente tem pequenos ajustes, é normal, tá? Com medidas que a gente consegue encaixar, tudo bem. Então, a cuba que a gente tinha definido no projeto tinha 40 centímetros de largura e ela queria uma com 60. Eu olhei, confirmei, olha, a gente consegue ter de 60 porque a gente tem esse espaço útil que dá pra pegar um pedacinho a mais. Só que junto com isso veio, eu também gostaria de colocar essa calha, esse porta-sabão, esse porta-esponja. E eu tive que explicar para ela que a gente não tinha esse espaço. Porque a ilha era pequena, a gente tinha espaço para o cooktop, que era importante, e para a cuba, que ela já preferiu uma maior, com acessórios. E que a gente não teria esse espaço para colocar, principalmente porque isso era um detalhe que deveria estar antes, bem antes no início do projeto. Então, a gente procurou alguns outros modelos e eu expliquei, não vai encaixar, a gente não tem espaço. E tem outro detalhe importante quando a gente faz projetos que envolvem bancadas, principalmente com pedras naturais, que a gente não pode sair cortando a pedra que nem um queijo suíço. Tá? A pedra é um material natural, ela tem uma certa resistência e toda vez que eu faço recortes nela, eu deixo ela mais frágil. Então, quanto mais equipamentos embutidos, colados, mais recortes eu tenho, mais frágil é essa pedra. Por isso que quando a gente vai instalar, quando a marmoraria vai instalar uma bancada, ela já pergunta e vê certinho no projeto onde está o cooktop, porque ele é um recorte muito grande da bancada, e eles colocam uma grapa de cada lado. Grapa é esse suporte de metal que a gente coloca por baixo para segurar a pedra. Ela está apoiada, ela está fixada na parede e apoia a pedra. E essa grapa também dá mais suporte, porque a parte da frente do cooktop, ela fica bem frágil, então a gente precisa, dar mais suporte para não ter risco de quebrar. E esse pequeno exemplo já mostra o quanto é importante tudo estar sendo planejado desde o começo, que não pode ir trocando durante a obra, principalmente, tá? Durante o projeto a gente vai trocando à vontade, até falar, não, essa é a minha cozinha. Mas depois que a gente já entregou, a gente já começou a obra, é bem complicado fazer essas mudanças, porque isso influencia em muitos outros detalhes. Então, por isso que minha grande recomendação, quando você for projetar a sua cozinha, sozinho, não recomendo, tá? Ou com a ajuda de um arquiteto, que é importante que você pense como você usa essa cozinha, como você gostaria de usar, quais são seus hábitos, quais os equipamentos você gosta de usar, quais detalhes você gostaria de ter. Então, eu tenho certeza que você tem, sabe aquele vídeo, aquela foto que você salvou, aquela ideia que você viu na internet, que falou, nossa, eu queria muito ter isso na minha cozinha? Então, pega esses vídeos e mostra para o seu profissional desde o primeiro dia, desde a primeira reunião. Porque sabendo o que você gostaria de ter, a gente vai conseguindo encaixar. Talvez esse ponto não dê certo pelo layout que sua cozinha tem. Ou esse detalhe é muito interessante, mas a gente não consegue fazer porque a sua parede é estrutural. Então a gente consegue sempre assim, mas eu entendi que você quer algo que fique mais disfarçado, ou algum detalhe que fique mais escondido, fique mais interessante no final. Então eu vou sugerir opções que funcionem melhor para o seu caso. Porque principalmente meu trabalho é te mostrar opções que você ainda não viu.
mostrar soluções que funcionam para o seu caso, para o seu espaço. É isso que a arquiteta faz, gente. Então, é importante que eu entenda, desde o começo, o que você gosta, o que você precisa, qual o seu sonho com esse espaço. Para que você não se sinta que depois que a cozinha está pronta, ficou faltando um pedaço, ou que faltou algum detalhe que você gostaria muito de ter. Então, projetos de cozinha é um tema que eu gosto muito. Vim hoje gravar na minha cozinha. Vocês vão ver se essa cozinha é de sempre, tá? Porque eu adoro ela. É um ótimo cenário para fazer meus vídeos. Então, num próximo vídeo eu vou falar sobre erros e acertos da cozinha, coisas que você precisa se atentar mais pontualmente, como bancadas, louças, equipamentos, tá bom? Então, te vejo no próximo vídeo. Tchau!